Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Valdivino e eu quero compartilhar com vocês a respeito de um assunto muito pertinente dentro do contexto mundo em que nós estamos vivendo. Você, como igreja de Deus, precisa despertar. Você, como igreja de Deus, precisa acordar. Você, como igreja de Deus, precisa se atualizar aos acontecimentos e a todos os anúncios proféticos que foram nos dados através dos homens de Deus, revelados pelo próprio Deus na sua Sagrada Escritura. Hoje nós precisamos entender que a igreja, ela precisa se adequar à palavra de Deus. Hoje em dia nós precisamos entender que igreja é aquela que vive a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Hoje a igreja precisa deixar as suas doutrinas peculiares. Hoje a igreja precisa deixar suas convicções mundanas. Hoje a igreja precisa deixar sua religiosidade de lado para mergulhar na profundidade do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Há um evangelho permissivo sendo pregado, há um evangelho permissivo sendo aceito. Por quê? Porque é muito mais fácil você aceitar para você na sua vida algo que não lhe cause feridas, algo que não lhe cause dor, algo que não lhe traga nenhuma separação, algo que não lhe traga nenhum corte, do que o evangelho maciço de Jesus, que diz que ele não veio senão para separar a mãe dos filhos, os filhos dos pais, a mulher do esposo e o homem da família. Está lá no capítulo 14, a partir do verso 25 de Lucas. Você precisa entender que não é você que convence, você precisa entender que não é a sua religião, que não é a sua denominação, que não é a placa da sua igreja quem muda as pessoas. Quem muda as pessoas é o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus, antes de subir, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele diz que ele não deixaria os seus apóstolos, os seus discípulos sozinhos, mas que ele enviaria o Consolador, o Paráclito, que os convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Então, nós precisamos parar de pregar religiosidade e começar a vivenciar a essência da palavra de Deus. O evangelho da renúncia, o evangelho da separação. Aquilo que é meu precisa não existir, o meu ego precisa desaparecer para que Cristo se desenvolva em mim e apareça através de mim. Nós precisamos parar de defender ideologias doutrinárias de denominações, de placas de igreja, e começar a defender o evangelho da igreja primitiva, o evangelho da cruz. Que enquanto nós não fizermos isso, nós teremos uma sociedade que não tem experiências com Deus, que não conhecem a Deus por ver, por sentir, por tocar, mas conhecem a Deus de ouvir falar. O evangelho que precisa ser anunciado com urgência é o evangelho em que Jesus diz que aquele que não deixa pai, mais uma vez eu digo, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa a família por amor dele, não é digno dele. Capítulo 9, verso 23 de Lucas diz assim: e se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus gera renúncia, a renúncia do meu eu, renúncia das minhas vontades, renúncia dos meus pensamentos, dos meus projetos. Porque o que vale nos dias atuais, sobretudo nesse período que nós estamos vivendo, é a vontade de Deus ser manifesta na minha, na sua, na vida do mundo inteiro. Então, se você ainda está com essa ideia de pregar esse evangelho convincente para o mundo, que se adequa à necessidade das pessoas, meu irmão, minha irmã, comece a despertar. Porque o preço a ser pago será muito alto, porque o evangelho de Jesus Cristo ele veio para trazer mudanças e não para trazer comodismos.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nos dê coragem para enfrentar o sistema mundano, o sistema diabólico dos infernos que tem enganado gerações e gerações, que tem influenciado pessoas a se distanciarem de Deus achando que estão próximas de Deus. Que o Senhor venha trazer esclarecimento santo e espiritual para a mente dos líderes de igrejas, para que difundam e propaguem o evangelho da mudança, da renúncia, esse evangelho permissivo, esse evangelho que tudo pode, esse evangelho Nutella, esse evangelho light que está sendo apregoado pelos templos a mundo afora. Esses evangelhos estão sendo armadilha para muitos que se consideram crentes e cristãos. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre a sua mente a luz do evangelho genuíno de Jesus. E entenda, placa de igreja, denominação, não pode fazer aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.